Olá, queridos, bom dia, que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador reine no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma alegria poder comunicar com você nessa manhã de sexta-feira, dia de noite de glória e dia também do nosso Super Tadel Ativação. Uma bênção poder lhe falar. Como você sabe, todos nós sabemos, o mundo passa por uma grande transformação, não é verdade? Transformações que, a meu ver, têm afetado a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Alguns dizem que é momento de prova, momento de saber quem é quem, não é verdade? E essa mensagem que eu quero compartilhar com você é um chamado a que voltemos às origens, sob pena de pagar um preço muito alto pela nossa negligência ao chamado e pela nossa negligência ao estarmos juntos como o corpo de Cristo, pois essa é a vontade de Deus. É o sinal da cruz, sinal de soma, de adesão, é comunhão vertical e horizontal. Pois bem, a palavra é sobre abandono. Seria possível o homem abandonar a Deus? Abandonar a graça de Deus? Abandonar tudo que nós conquistamos em Deus? O que você me diz? Qual é a sua reação já desse início dessa mensagem? Abandonando o corpo de Cristo, abandonando o Senhor nosso Deus. Será que é possível as pessoas, uma vez que estejam cônscias de Deus, sequer considerar abandoná-lo? Será que esse é um tempo em que as pessoas, pelas provas duríssimas, as quais temos atravessado, têm tomado a decisão de abandonar o Senhor? Então, veja aqui, em Deuteronômio 29, 24 a 27, fala sobre abandono. Isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Então, a palavra forte e muito dura, né? Muito dura, e tem a ver com abandono. Abandonar a palavra, abandonar os conselhos de Deus, abandonar a vontade de Deus. Veja aqui agora em Deuteronômio 32, versículo 15 e 16. Mas, engodando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezaram a rocha de sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Veja que versículo tremendo, 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 hein? Abandonaram o seu Deus, o Deus vivo. Deuteronômio 32, versículo 15 e versículo 16. E ainda aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Outra passagem bíblica muito forte que chama a nossa atenção, né? Nos alerta, na verdade é um alerta para aqueles que pretendem abandonar a carreira cristã,
dá as costas para Deus, porque na verdade é isso aí que está acontecendo com muitas pessoas, né? Quando enfrentam as duras provas da vida. Em Oséias, capítulo 5, versículo 4, 6 a 15, também tem outra mensagem muito forte. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. É outra passagem forte. Eles irão com suas ovelhas e com suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Olha que coisa tremenda aqui no livro de Oséias. Deus se retirou deles. Eles vão buscar, vão orar, vão clamar, mas Deus não vai responder. Olha que coisa tremenda. Em Oséias 5, versículo 15. Voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha, outra palavra também, que coisa. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Será que vamos buscar o Senhor só no tempo de angústia? Só no tempo de sofrimento? Só no tempo de luta? Só no tempo de dor? Ou procuraremos desenvolver relacionamento com Deus acima de qualquer circunstância? Boa pergunta, não? Quer um pouquinho de água? Então, esse é o tema da nossa ministração aqui para você, para todos os membros do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Para você que tem o coração aberto, ouça o que diz a palavra de Deus. Ouça o que diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui, em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 a 9, veja o que está acontecendo aqui. Mas quando Reoboão estava firmemente estabelecido e forte, ele abandonou a lei do Senhor e todo Israel o seguiu em seu pecado. Qual foi o pecado? Abandonar o Senhor. Quando foi que esse rei abandonou o Senhor? Quando estava estabelecido, quando estava forte, quando estava no terreno da vitória, quando estava no terreno da bênção. Acho que ele acreditou que era pela força do seu braço que ele tinha conquistado tantas bênçãos diante de Deus. Olha, esse texto nos chama a atenção. 2 Crônicas 12, de 1 a 9. Então veja, no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinha transgredido ao Senhor. Quando é que Sisaque se levanta? Quando é que os inimigos se levantam contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus? Quando é que o Sisaque era um inimigo poderoso? Sisaque era rei do Egito. Então, aqui no versículo tem a resposta. Porque tinham transgredido contra o Senhor. Veja agora o versículo 3. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E vinham para guerrear contra quem? Contra o povo que abandonou o seu Deus. Que lamentável, que lamentável, que lamentável, que triste quando os inimigos se levantam contra nós porque viramos as costas para o Senhor. Viramos as costas para Deus. Veja aqui no versículo 4 desse mesmo texto, estamos acompanhando, tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Judá é a cidade do louvor, Jerusalém é tipo da casa de Deus. E quem foi que tomou essas cidades? Sisaque, o rei do Egito. E por que razão? Porque eles abandonaram o Senhor. Veja que quando abandonamos o caminho de Deus, quando abandonamos os conselhos de Deus, quando abandonamos a palavra de Deus, quando abandonamos a comunhão com o nosso Deus, nós vamos colher frutos amargos, frutos podres.
Deus está nos chamando a atenção da igreja, chamando a atenção do seu povo, porque é hora de voltar à comunhão genuína como corpo de Cristo. Não podemos ouvir a voz da mídia dizendo fique em casa, fique em casa, fique em casa. Não aceite isso. Porque essa palavra vindo do mais profundo do inferno tenta nos distanciar uns dos outros e nos distanciar do Senhor. Juntos somos muito mais fortes. Olha o versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor. Olha o que Deus está falando sobre Semaías, o profeta, no momento em que o povo se vê praticamente encurralado, Judá e Jerusalém. Olha o que o profeta disse. Olha o que o profeta está declarando hoje. Olha o que o profeta está falando ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. Assim diz o Senhor. Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Olha, é fácil. Essa aqui, haja coração para enfrentar essa palavra, haja coragem, haja... Impressionante. Assim diz o Senhor, ô glória. Assim diz o Senhor dos exércitos, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. O que significa isso? Se submeter totalmente ao inimigo. Sisaque, como disse, era rei do Egito. Quando eles ouviram essa palavra profética, essa palavra dolorida, essa palavra de correção, essa palavra que chama a atenção para um novo momento de vida, olha o que diz o versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel. É hora de se humilhar. É hora de arrependimento. É hora de mudança de vida. É hora de transformação de vida. Meu Deus! Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. O Senhor é justo. E a profecia de Semaías veio para chamar a atenção deles, que era necessário arrependimento e voltar os princípios da palavra de Deus, se é que eles estavam dispostos a gozar de um novo momento e do derramar das bênçãos do Senhor sobre eles. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, estou no versículo 7, olha, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, mais uma vez aqui a voz do profeta, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Então, é lindo quando Deus, falando ao seu povo, diz, tudo bem, vocês se humilharam, se arrependeram, então eu darei socorro. Você precisa de socorro, você precisa da mão estendida sobre sua casa, sobre a sua família, sobre sua célula, sobre seu grupo familiar. É hora de arrependimento. É hora de se humilhar diante do Senhor. Olha, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Estava tudo pronto para Deus derramar o seu furor sobre Jerusalém. Jerusalém é um tipo da casa de Deus. Mas, por causa do arrependimento, por causa do se humilhar diante de Deus, Deus agora vai providenciar uma nova saída. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O que Deus está dizendo aqui? Agora vocês vão saber a diferença entre se submeter à minha vontade, à minha palavra, e se submeter a Sisaque, o rei do Egito. Vocês vão sentir a diferença ainda como lição pelo abandono, o qual vocês me retribuíram
por derramar tantas bênçãos sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que tem chamado a igreja brasileira a se humilhar e a se submeter à palavra poderosa do Senhor. Eu quero me submeter, eu quero me humilhar diante da palavra de Deus. Quando é que nós abandonamos o Senhor? Nós abandonamos o Senhor quando tudo vai bem, quando a prosperidade bate à nossa porta, quando a gente tem grandes conquistas. Porque me parece que a autossuficiência entra no nosso coração. E a gente fica mesmo acreditando que é pela nossa sabedoria, né, pela nossa capacidade humana que nós somos abençoados. E não é. Deus providencia tudo para o seu povo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja, tendo Reoboão confirmado e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Quando uma liderança abandona o Senhor, todo o povo que segue aquela liderança abandona o Senhor também. Quando o chefe de família abandona o Senhor, a esposa abandona, os filhos abandonam e é uma tragédia. Nesse caso, o rei abandonou o Senhor. O rei Reoboão abandonou o Senhor e todo o povo seguiu o caminho do rei. No ano 5º do rei Reoboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Por quê? Porque tinha transgredido contra o Senhor. Quando é que os inimigos se levantam? Quando nós transgredimos contra o Senhor. Quando nós achamos que a vitória vem pelo nosso braço. E como é que foi essa peleja? Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, siquitas e etíopes. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 a 6. Tomaram as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Reoboão, os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Quando nós abandonamos o Senhor, o caminho da escolha é: estamos nas mãos do inimigo, estamos nas mãos de Sisaque. Sisaque era rei do Egito e ele odiava o povo de Deus. Mas o que aconteceu? Ao ouvirem a voz da profecia, se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Vamos ver agora motivos pelos quais abandonamos a Deus. Vamos ver então, no auge de sua popularidade, no auge do seu poder, o rei abandonou o Senhor. Mais uma vez, fica bem claro que nós abandonamos o Senhor no auge da nossa popularidade, no auge do poder. É nesse momento que nós somos tentados a abandonar o Senhor. Igreja querida, igreja do Irajá, da Vila da Penha, que você esteja ouvindo essa palavra forte e poderosa e que você jamais ouse abandonar o Senhor, virar as costas para Deus. Porque o que você vai colher, o que eu vou colher, o que nós vamos colher está nas mãos de Sisaque, o inimigo do povo de Deus, o rei do Egito. Vamos ver mais motivos pelos quais abandonamos a Deus. O que foi que aconteceu? Muitas vezes é muito mais fácil manter a fé em épocas ruins do que nas épocas boas. Tempos difíceis nos empurram para Deus. Tempos fáceis podem nos fazer sentirmos autossuficientes e autossatisfeitos e com muita facilidade abandonamos o caminho de Deus. Quando é que abandonamos o Senhor? Quando tudo vai bem, guarde a sua fé. Não abandone Deus por causa da sua autossuficiência e nem por causa daquilo que ordena o seu nariz e também o seu coração,
porque o coração é enganoso. Consequência na vida de pessoas que abandonam o Senhor. Reoboão escolheu acima de Deus. Foram as duas primeiras coisas que ele perdeu quando os egípcios invadiram Israel. Quando o inimigo bate à nossa porta, quando o inimigo bate à nossa porta e entra na nossa casa adentro porque abandonamos o Senhor, aquilo que a gente mais desejava, aquilo que a gente mais sonhava, aquilo que a gente mais almejava, são as coisas que nós começamos a perder. Aquilo que nós colocávamos como prioridade são as primeiras coisas que nós perdemos quando abandonamos a Deus. Essa é a verdadeira palavra do Senhor e as consequências de como ocorre o abandono e suas consequências. Que coisa triste. Através de Reoboão, descobrimos o verdadeiro preço que se paga por rejeitar o Senhor, abandonar a Deus. Apesar de Reoboão ter mais tarde confessado o seu pecado, o mal já estava feito e haveria consequências na vida dele. E ele aprendeu uma lição duríssima, né? E essa palavra serve de base para que a gente possa aprender também lições duríssimas. Ele não foi destruído, mas muito do que lhe era precioso foi perdido. Muito do que lhe era precioso ele perdeu e o seu reino perdeu. Seu reinado poderia ser tão glorioso quanto os escudos de ouro do templo de Salomão que os egípcios levaram. Ele teve, no entanto, que se contentar com substitutos de bronze e um reinado bem debilitado. Ele perdeu os escudos de ouro e agora teria que lutar com escudos de bronze. Que coisa triste, perdeu a riqueza. O ouro é símbolo da natureza de Deus, do caráter de Deus. E ele perdeu tudo e agora teve que se contentar com escudos de bronze. Consequências para outros próximos de nós quando abandonamos a Deus. Isso aqui também é muito forte. Consequências para outros próximos de nós quando abandonamos a Deus. Não é necessário que sejamos um rei, como Reoboão, para que nossas ações afetem profundamente a vida de outras pessoas. Ao abandonar a Deus, Reoboão levou o seu povo à humilhação. Tiveram que se humilhar diante de Sisaque, rei do Egito. Como é a sua relação com Deus? Como é que você tem levado a sua vida com o Senhor, sua vida com Deus, sua comunhão com Deus? Como está? Como é a sua relação com Deus e os que estão à sua volta? Sentindo-se abandonados por Deus? Quando a nossa consciência de Deus está fraca, ou ele parece distante ou remoto. Naqueles dias, sendo Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Que palavra! Esse versículo chave. Ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Não devemos desistir. Fique firme com Deus. Não temos acontecimentos da hora. Melhore seu relacionamento com o Senhor, para que você não perca as coisas preciosas que o Senhor já colocou em suas mãos. Moisés, para escapar da punição decorrente do assassinato de um egípcio, fugiu para a terra de Midian. É isso que acontece quando vem o juízo de Deus por abandonarmos o Senhor. Tornou-se estranho à terra estrangeira, separado do lar e da família. Muitos anos se passaram que Moisés estivesse novamente pronto
para servir ao Senhor e servir a Deus. No entanto, confiava mais em Deus que no rei. Hebreus 11, versículo 27. É comum nos sentirmos abandonados e isolados por causa dos atos que nós praticamos. Mas quando sentimos temerosos ou separados, não devemos jamais desistir e abandonar o Senhor. Moisés não desistiu. O chamado se cumpriu na vida dele. Ele libertou quase 2 milhões de pessoas do Egito. Deus tem um chamado comigo e um chamado com você. Será que nós estamos atendendo o chamado de Deus no meio dessa pandemia? Será que nós estamos nos congregando ou não estamos nos congregando? A recomendação é Hebreus, né? E não deixeis de vos congregar-vos, como é o costume de alguns. E eu diria, não obedeça à voz da mídia de ficar em casa. Venha para a casa do Senhor. A solução está aqui. A resposta de Deus está aqui. O Salmo 91 nos dá autoridade para sermos blindados pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre a sua vida. Te relembrando que hoje, sexta-feira, às 20 horas, uma palavra poderosa para você no Tadel, treinamento avançado de líderes. E momentos preciosos de clamor, de súplica e de intercessão. Não espere perder as coisas mais preciosas para vir buscar ao Senhor. No tempo de crise, busque ao Senhor. No tempo de crise, louve o seu nome. No tempo de dificuldade, mande glórias para cima, glórias para Deus. E seja, acima de tudo, um vencedor. Porém, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Espero que essa lição tenha despertado seu espírito, sua alma, seu corpo físico e que você tenha entendido que nós perdemos tudo, que Sisaque se levanta contra nós quando abandonamos o Senhor. E quando abandonamos o Senhor, quando tudo vai bem, no momento de prosperidade, no momento em que as coisas estão indo maravilhosamente, a nossa tendência é abandonar o Senhor e colocar em voga a nossa autossuficiência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe sempre. Amém? Se você gostou dessa mensagem, ela está aí no nosso YouTube, tá? Vá até lá, dê o seu like, ative o sininho para você receber as novas notificações do apóstolo Ari Caetano, e lá tem muitos estudos maravilhosos, inclusive para as mulheres. Se você ficar apaixonado por essa mensagem, divulgue para todos os seus amigos, seus colegas, seus irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Quem vos fala, apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha. Um grande abraço, tchau, até a próxima.